Seja muito bem-vindo para mais um Ceará Meu Negócio. Cara, hoje eu tô com uma pessoa aqui muito boa, ela é na parte de literatura, entra muito nesse mundo de fantasia. Mas antes eu queria pedir para vocês curtir nosso canal, siga lá nas redes sociais, vai aparecer as redes sociais aí, curta, compartilha, pelo amor de Deus, a todo mundo puxa minha orelha, porque eu não falo disso. Mas vamos lá, vamos começar o episódio de hoje. Eu tô aqui com a Sofia, tudo bom? Oi, Como é que tudo? você tá? Tô bem. Cara, eu tinha comentado com uma amiga minha sobre não conhecia teu projeto. Aqui no Ceará eu acredito que a gente deva ter muito disseminado essa parte de empreendedorismo, empreender dentro da escrita. E quando ela falou desse que, não, ela escreve sobre fantasia. Opa! Eu e minha esposa, a gente adora fantasia. E tu tá Legal. lançando um livro agora, como é o nome do livro? Tô lançando Celeste e a Princesa Lazuli, que é um livro de fantasia. Que é um livro de fantasia. E tu lançou qual já? O Medos Rabiscados. Meses Esse é de Rabiscados. crônicas e poesia. Lançou quando? Esse é 2021. 2021, né. E aí eu decidi, cara, te chamar para conversar, para entender um pouquinho mais, para te apresentar também teu projeto, eu gostei muito, né, organizada, tem site, tem tudo, cara. Importante, né? Importante. Eu acredito também que na nossa geração, assim, a galera é mais organizada nessa parte de divulgação, né. E aí eu queria conhecer um pouquinho mais. Cara, fala um pouquinho de ti, Qualquer coisa. qualquer coisa. Então, eu sou a Sofia, eu começo dizendo que eu sou escritora. Apesar de que eu estava vendo um vídeo hoje, parêntese, falando quem é você quando você não fala da sua profissão. E tem muito disso, né, eu me entendo como escritora, isso é mais do que a minha profissão, é um pouco sobre meu modo de vida também, sabe, sobre quem eu sou. A gente estava conversando agora antes de começar a gravar, tu perguntou desde quando eu escrevo, né, Sim. e eu comentei, eu escrevo desde que eu me entendo por gente, e isso é muito real pra mim, sabe. Eu sempre li muito, cresci rodeada de livros, o que é um privilégio, é muito bom. E desde pequenininha eu tenho lembranças de eu com 6, 7 anos escrevendo livros. Claro que não virou livro de verdade, mas eu tenho essa lembrança que é muito boa pra mim, sabe. Então sou escritora, também sou jornalista de formação, e recentemente, assim, nos últimos meses, talvez, eu comecei a me entender também como uma pessoa que empreende, uma empreendedora nessa área da literatura e da criatividade. Quando tu foi lançar o primeiro livro, foi mais uma paixão ou era algo que tu queria mesmo sei lá, vou fazer ver se dá certo? O primeiro, o Medos, né, Sim, ele lancei em 2021, como eu estava dizendo, e foi uma paixão, mas também foi quando eu comecei a pensar que eu queria levar isso para trabalhar, que eu queria ter isso como profissão. Foi quando ele foi muito uma coisa de eu lancei ele totalmente independente, né, assim como o que eu tô lançando agora, mas é diferente, porque no meio de Rabiscados eu não sabia de nada. Eu estava começando a aprender e aprendi na prática. certo. Agora para o Celeste eu já aprendi bastante coisa e eu já fiz com mais profissionalismo. Não que esse eu não tenha feito com profissionalismo, mas eu estava aprendendo a ser profissional com isso. Então foi muito um processo de aprendizado, o Medo Rabiscados. Tu lançou em quanto tempo, foi? Foi 2021. Não, tipo assim, tu escreveu durante um bom tempo. Pronto, eles são crônicas e poesia, né, então são vários textos, assim, que diversos, né, sendo que eu tem texto aqui que eu comecei a escrever em 2017, 18, por Entendi. Tu já aí, escrevia eu antes. já escrevia, e foi em 2020 que eu resolvi pegar juntar esses textos, mas não é aleatório, eu peguei um fio condutor e fui, tipo, desenhando uma história a partir disso, sabe. Legal, Que no caso aqui o fio condutor é o medo, mas não é medo no sentido de: "Ah, tenho medo de altura, tenho medo de aranha", é medo no sentido de ansiedade, as angústias cotidianas, sabe. E como esses medos a gente pode rabiscar e transformar em arte. legal, legal, gosto muito. Desde pequeno tu já queria ser escritora? Sim. Sim. É, só que eu não entendia direito, sabe. Eu achava muito legal, porque eu já sempre li, né, aí ficava: "Ai, que legal", aí eu ficava vendo a orelha, falando sobre o escritor, a escritora que fez aquele livro. Putz, Aí eu achava muito legal, mas eu não entendia a parte profissional da coisa, né. Eu só achava que era legal, eu posso fazer isso um dia, mas eu não imaginava trabalhar com isso de fato, sabe. Isso veio mais no começo da vida adulta. foi.
Mas dentro da faculdade já despertou esse interesse também de Sim, transformar isso em profissão, né. sim. Eh, e o que me chama muita atenção em quem escreve muito, cara, é a criatividade, né. Hoje em dia tá enfim, tem muita gente tem muita coisa que eu leio que eu não sei se é inteligência artificial, se realmente Tá é um um escritor. caos. Tá um caos, cara, tá um caos, eu fico com medo às vezes. Mas tem livros antigos e filmes também que me chamam muita atenção. Inclusive, há pouco tempo tá saindo Stranger Things, né, Sim, e eu fico besta, assim, cara, tem livro que eu leio, tem filme que eu vejo, tem série que eu vejo, caralho, muita criatividade, né. muita criatividade. Pra ti o que é mais importante na hora da escrita? Quantidade, a qualidade, a criatividade ou um contexto geral de tudo? Enquanto eu escrevo, né, É, na hora da escrita, acaba sendo uma mistura, porque quando eu comecei a escrever, era muito assim: "Estou a fim de escrever isso", eu ia lá e escrevia. Mas aí quando a gente quer trabalhar com alguma coisa, a gente tem que se dedicar um pouco mais, né, um pouco, muito mais. muito mais. Então eu fui aprendendo técnicas tanto literárias de construção de narrativa, construção de personagem, enfim, como também para manter a minha criatividade sempre ativa, sempre desperta, porque isso é importante também, né, a gente manter o músculo criativo se desenvolvendo sempre. É, não sei se eu sou um bom escritor. Queria ser um bom escritor. Tem muita técnica pra isso? Tem. Tem? Sério? É, muita técnica, tu perguntou. É, Sim, sim, porque depende do que você quer escrever, né, mas, por exemplo, para escrever histórias, a gente tem a narratologia, que é o estudo das narrativas, né, como se compõe uma história que é composta pela trama, pelos personagens, desenvolvimento de personagem, ambientação, descrição, são várias técnicas envoltas nisso, e a gente nunca para de aprender, né, tô sempre buscando aprender mais e mais e tu mais. aprendeu isso fora da faculdade ou dentro da faculdade? Técnica de pra escrever livro de literatura foi Sim, fora. fora. Mas dentro da faculdade eu também aprendi coisas que eu acabo usando no meu ofício de escritora. O que eu sempre digo, quando me perguntam sobre isso inclusive, é que no jornalismo eu fiz jornalismo, né, Sim, a gente aprende muito sobre ter um olhar atento ao mundo das pessoas. E esse olhar atento, ele é essencial, sabe, que vem da curiosidade. É importante a gente ser curioso, prestar atenção no mundo ao nosso redor, ser observador, e isso ajuda tanto na escrita jornalística quanto na literária, que é o que eu faço atualmente. legal. O que é que chama mais atenção na fantasia hoje? Quando tu vai escrever, tipo assim, é ter bons personagens, é ter o bom local, porque quando conversando, quando tu falou quando ela falou, a amiga minha falou do local onde ia ser, cara, no Cocó, velho. Como foi que surgiu isso? Pronto. Portal no Cocó. O meu livro novo, né, o Celeste e a Princesa Lazuli, ele é sobre essa jovem, a Celeste, né, que é uma jovem cearense, daqui de Fortaleza, e ela acaba descobrindo, por acaso, um portal mágico dentro do Parque do Cocó. E aí ela atravessa e começa a história de fato, né. Então como veio a ideia, né, é isso que tu quer saber. É, Pronto, eu essa história ela é muito antiga na história da minha vida. Eu comecei a pensar nessa história da Celeste, da Princesa Lazuli, ali por volta de 2014, eu estava na 9ª série, só pra contextualizar. certo. Então eu era muito nova, eu estava nem no ensino médio ainda. Mas eu não comecei a escrever nesse começo. Eu fiquei alguns anos pensando na história sem escrever. Por quê? Porque eu não sabia que era um livro. Na minha cabeça era só tipo: "Ah, tô pensando aqui, tendo ideias". Uma fantasia. É, uma fantasia da minha cabeça mesmo. Eu costumo dizer até que foi uma coisa que eu cheguei à conclusão anos depois, que elas me faziam companhia. Elas, a Celeste e a Igraine, que é a princesa Lazuli, as personagens. Eu eu era muito tímida, muito solitária, e tinha alguns amigos, mas eu era muito na minha, sabe, quando eu estava na adolescência. E elas eram a minha forma de fazer companhia a mim mesma mesmo, sabe. Então começou assim, e aí só 3 anos depois, quando foi em 2017, eu comecei a de fato escrever. Por quê? Porque eu pensei: "Não, não era nem porque eu queria fazer um livro, quando eu comecei a escrever, é porque eu queria paz". Elas Sei estavam como é, perturbando o meu juízo. sei como é. E aí eu comecei a escrever, fui escrevendo, e aí
vem a questão do aprendizado. Eu fui aprendendo, enquanto escrevia, comecei a pesquisar, porque eu nunca tinha parado para pesquisar Ah, antes legal. Sobre sobre escrita. sobre escrita. Aí eu comecei a escrever, só escrevendo mesmo essas histórias que estavam na minha cabeça. E aí eu teve uma hora que eu fiquei travei. Aí eu botei no Google: "Como faz para escrever um livro?" E comecei a estudar, pelo Google, pelo YouTube e depois eu fazendo cursos e tudo mais, para me especializar cada vez mais. E por que que eu digo isso, falando sobre a ideia? Porque, na verdade, foi um processo conjunto, né. Eu fui amadurecendo enquanto pessoa, a história foi amadurecendo pra mim, ao mesmo tempo que eu fui aprendendo mais sobre ser escritora, né. Entendi. Então foi um processo, tudo isso aconteceu junto, entrelaçado. E Ca sobre o Parque do Cocó, tá, depois eu pergunto. beleza, na verdade, sempre nem sempre foi assim a história. Na verdade, no início era só sobre 2 meninas, uma que seria do mundo real, do nosso mundo, que seria a Celeste, e outra que era uma princesa de um mundo distante, que seria a Igraine, e elas viviam aventuras juntas. Começou assim lá em 2014, quando eu comecei a pensar na história. Depois que eu fui trazer para o Ceará, que eu comecei a pensar: "Tá, mas não seria mais legal se a Celeste, que é essa pessoa do nosso mundo, fosse literalmente do nosso mundo, da nossa cidade?" Então, onde ela podia encontrar esse portal? Ah, Parque do Cocó, é um lugar mágico, né, é um lugar, assim, que sempre que eu passeio lá, por exemplo, eu passeio muito lá desde pequena, eu sinto essa vibe de magia, de Energia, fantasia. né. É, Sim, pode continuar. E aí, o que eu queria te falar naquela hora, senão eu vou esquecer, cara. vai. Porque assim, ó, quando tu falou que não, eu queria escrever um pouco do que eu pensava, então significa que o livro tá sendo escrito há mais de 10 anos? Sim, Sim, na verdade, es eu comecei a pensar em 2014, tem 11 certo, anos, certo. comecei a digitar no Word em 2017, então tem 8 anos? É. Mais ou menos 8 anos. Então, tu fez uma curadoria, tu não tirou nada. Thiago, desde o princípio a história é a mesma. Não. Sim. Tu mudou muita coisa. Eu mudei muita coisa, porque é aquilo, né, eu amadureci, a história amadureceu e eu aprendi mais sobre escrita criativa, tudo isso junto, né. Então eu mudei muita coisa, mas a essência continuou a mesma, eu diria. A essência principalmente dessa questão de ser uma aventura que une 2 mundos, o nosso mundo real com o mundo mágico, e elas vivem a aventura juntas, então essa é a essência, mas muita coisa mudou na construção dessa história. Legal. Tem muita gente já curiosa, eu tô curiosíssimo aqui. Minha esposa também. O público, tu diz? É, É, tem bastante gente, mais do que eu esperava, pra ser sincera, o que é bom, dizendo alguns já leram, né, o e-book, que sim, saiu o e-book já, mas o sim. Tá físico na Amazon, né? é, e o físico chega em breve. Certo. 17 de dezembro vai ter o lançamento lá na Livraria Leitura do Iguatemi. Bora todo mundo. É, e aí é muito legal, ver que as pessoas gostam da história, a as que já leram até agora, né, que elas se identificam. E, de certa forma, eu comecei a falar desse livro, assim, abertamente por volta ali de 2019, 2020, quando eu Certo. estava escrevendo, né. E aí eu já contava para os meus amigos mais próximos, por exemplo, né, dessa história, e virou quase que uma brincadeira entre a gente: "Quando é que sai o Projeto Azul?", porque eu chamava Projeto Projeto Azul, Azul. antes de ter o título, né. Celeste é a Princesa Lazuli, eu pensei nesse título do ano passado pra cá, eu acho. Antes eu chamava só de Projeto Azul. E aí meus amigos já sabem que tem o Projeto Azul, que eu tô escrevendo há anos e nã mas aí agora finalmente o Projeto Azul veio aí. Vai sair. É, Tá muito empolgada? muito. Ansiosa, batendo na porta. É demais. Ele tá na gráfica atualmente, né, no dia de Onde hoje. é a gráfica aqui? Não, é outra. É é uma digital. E eu tô muito porque assim, eu já lancei um livro antes, então a questão de tipo: "Ah, estou lançando o livro", já tive essa emoção Experiência. antes, essa experiência emocional antes. Sim. Mas, agora é muito mais forte, eu acho, porque é um livro que eu fiquei muito mais anos escrevendo, e eu acho que é uma nova fase minha enquanto escritora e enquanto pessoa também, sabe. É
o marco de uma nova fase, assim, pra mim. Tu escreve hoje? Muito? Atualmente eu tô focada mais no marketing e na divulgação desse livro, Do projeto. do projeto. Eu a eu até eu sempre tento escrever um pouco todo dia, né, mas eu ainda não tô desenvolvendo meu novo livro. Entendi, legal. Eu vejo que é complicado, né, lançar livro. Tem Demais. um trabalho muito grande. Sim, porque são vários processos, né, que a gente tem que cuidar. Ainda mais o autor independente, que é o meu caso, né. Ninguém te ajudou? Não, várias pessoas. Eu Não, não, assim eu falo assim, nenhuma empresa nem nada te ajudou ou foi patrocinadores, alguma não, coisa? patrocínio não, o patrocínio é o público. Eu fiz a pré-venda, né, do livro, Uhum. e aí teve gente que acreditou nesse trabalho desde o começo, não literalmente desde o começo, quando eu comecei a pensar na história, né, mas desde o começo, antes do livro estar impresso, que aí é a pré-venda. Eu fiz pelo meu site mesmo, né, e as pessoas teve várias pessoas que foram comprando e Valor arrecadado. com o valor arrecadado, eu consegui imprimir o livro de Cara, fato e me legal. remunerar também pelos serviços que eu contratei antes, né, porque é o que eu estava dizendo, é um processo que envolve várias pessoas. Então, por exemplo, terminei de escrever o livro, posso publicar? Não. Você tem que pedir para alguém ler, aí primeiro tem a leitura beta, que são algumas pessoas mais próximas que eu peço para ler enquanto eu escrevo, Certo. depois vem a leitura crítica, que é depois que o manuscrito está minimamente pronto. Aí é um profissional realmente que faz, né. O meu passou por 2 leituras crítica e várias beta, que veio antes, né. Foram 2 profissionais de leitura crítica, primeiro uma, aí eu fiz várias alterações, aí depois eu mandei para outra. Espera como assim? Como é que funciona Ah, essa vamos leitura lá, crítica? desculpa, Que aqui. eu enlouqueço, sabe, quanto mais tu fala eu enlouqueço. Ai, meu Deus. Eh, o que seria uma leitura crítica? Vamos lá. A leitura crítica é um serviço profissional que geralmente é um outro escritor mais experiente que faz, que oferece esse serviço. E como é? Essa profissional, ela vai ler meu livro Certo. e ela vai apontar as possíveis melhorias no material, né, no manuscrito. Então ela fala, por exemplo: "Ah, essa personagem ela pode ser mais desenvolvida, por exemplo, dessa forma tal, tal, tal. Entendi. Essa frase pode ser melhorada de tal, tal, tal forma". Aí eu vou avaliando como as mudanças que eu quero fazer, que às vezes também acontece, dela fazer alguma sugestão que eu não sinto que é o melhor para minha história. Então eu tenho também que ter esse meu senso crítico próprio, né, de pensar o que é melhor para minha história e o que eu quero para essa história também. Então a leitura crítica é esse processo em que um profissional vai te ajudar a a melhorar a Melhorar história. a história. Isso leva muito tempo? Pra mim levou, porque eu fiz 2, né, e teve o tempo de escrita, o tempo que eu fiquei reescrevendo e melhorando e lapidando foi um pouco maior do que costuma ser, na verdade, né. Tipo, a primeira leitura crítica eu mandei no começo de 2024, se eu não me engano. Antes disso o livro estava só comigo mesmo, né, Certo. e com algumas pessoas mais próximas que eu pedi pra ler, que são os leitores beta. Posso explicar também o que são leitores beta. Gostaria de entender. Pronto, é diferente da leitura crítica, porque a leitura crítica é profissional. A leitura beta, geralmente, você pede para algum amigo seu, que pode ser ou não escritor, mas que seja leitor daquele gênero que você está escrevendo. Então, por Certo. exemplo, tenho amigos que gostam de ler fantasia. Aí eu falei: "Amiga, lê aqui, esses capítulos e me diz o que tu acha". Aí ela vai dizer o que ela acha, não é uma crítica profissional, é uma opinião em Do usuário. relação. Oi? Um possível usuário queria ler a É. história. Por isso que chama beta, né, também tem Sim, isso no mundo digital, sim, enfim. sim. Então ela dá uma opinião sobre o que ela achou da história, entendeu. Tipo: "Ah, eu achei tal, tal, tal", ela pode até dizer, não é um parecer, é realmente uma opinião de uma pessoa que leria essa história, entendeu. Aí Entendi. passou pra leitura beta, depois eu passei pra primeira leitura crítica, aí a primeira leitura crítica foi um baque pra mim. Foi eu As minhas 2 leitoras críticas, elas são profissionais excelentes do mercado, que eu super confio, e na primeira vez
foi um baque, porque eu achava que o livro já estava ótimo. Não perfeito, mas que já estava ótimo, porque V eu já tinha mexido muito nele, estava há vou anos lançar. escrevendo, veja bem. Uhum. E aí, ela falou: "Olha, pode melhorar nisso, 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 nisso". Aí eu: "Ah, é, né? Então". Então aí eu tive que parar, respirar fundo e começar a analisar, ter um olhar crítico, eu ter um olhar crítico sobre a minha obra para ver como eu ia fazer essas melhorias que ela sugeriu. Isso para mim foi há alguns meses. E aí Entendi. foi eu ver a outra leitura crítica, e aí já deu mais alguns meses entre uma e outra, e depois da leitura crítica vem o processo de preparação e revisão de texto, Certo. que já é uma outra profissional que faz. Caramba, é muita gente envolvida. É. Pra mim era só lançar o livro. Sonhos. Acredita, pra mim era assim: "Ah, escrevi, Terminei de beleza. escrever, vou lançar. Não, quem vai fazer a capa? Eu mesmo faço a capa. Vou lançar. Vou lançar no Fazer no Canva". Canva. Pois é, Cara, eu não sabia disso, acredita? a preparação e revisão já é um processo, voltado não necessariamente para a trama e para os personagens, mas é mais para o texto em si, tipo, frase a frase. Essa frase pode ser melhorada de tal forma, isso é preparação de texto. Certo. E a revisão é gramática, ortografia, Ah, isso aí, pontuação, que é a final. Aí terminou de fazer essa revisão, vamos pra diagramação, diagrama que é já é o isso aí eu designer. conheço, que a Desirê ela faz algumas diagramações de livros e elas faz umas capas também, aí de umas Ah, bom amigas. saber. É, ela faz. E aí esse processo eu conheço. Mas eu te juro, cara, que pra mim como eu te falei do livro, né, que eu escrevo. Termina de Tá bom, vou procurar alguém pra sabe, minha esposa diagrama, então é mais Ah, vou tranquilo, mandar imprimir e é vou isso. mandar imprimir, né, não vou procurar, acho que eu vou fazer independente, eu mesmo. Não vou Não, tu pode fazer independente, mas mesmo assim tem que não, contratar as eu digo assim, pessoas. como é que estava a minha cabeça, É. né. Não vou precisar de ninguém não, pô, já tenho aqui, conheço um gráfico, então vai dar tudo certo. Não vai, tem quanto? Tem a beta e tem a crítica ainda, cara. É, e eu Mas, fiz 2 críticas, que não precisa, mas eu quis fazer mais uma cara, crítica deve pra estar bom. garantir que ia ficar bom. Você tá vendendo o livro, cara, tá se garantindo, tá vendendo bem o livro. Cara, e as personagens, assim, elas têm personalidade, Tem. né, elas são muito parecidas contigo ou não? Então, A Celeste? na verdade, quando eu comecei a pensar nessa história, eu pensei não foi consciente esse processo, veja bem. Mas depois eu Tá, percebi isso, depois analisando o passado eu percebi isso, que é que a Celeste era muito de quem eu era na adolescência, enquanto a Egwene, que é a princesa Lazuli, era muito de quem eu almejava ser. entendi. Então, aí eu fui mudando, tanto as personagens quanto eu fui mudando, e acabou que agora a Sofia de hoje, elas têm um pouco de Celeste e tem um pouco de Egwene, mas não é mais tão tão parecido quanto era no começo, né. Entendi, entendi. Legal, cara, legal. E tu se vê trabalhando isso futuramente? Com livros, Sim, com escrevendo? certeza. Eu eu realmente tenho esse projeto de vida, né, que é avançar cada vez mais a minha escrita, publicar escrever e publicar mais livros, e literatura que eu amo trabalhar, não tem jeito, né. Eh, e aí acho até interessante a gente falar isso aqui no Ceará é Meu Negócio, é meu negócio, né, É, Ceará é Meu Negócio, porque foi quando eu comecei a entender que a literatura não era só uma coisa que eu gostava de fazer ou simplesmente um trabalho, mas que tinha que ser um negócio, pra mim. Por quê? Porque eu queria realmente trabalhar com isso profissionalmente e, de certa forma, viver disso. Eu não gosto muito dessa legal, expressão, porque a gente não vive só do nosso trabalho, a gente vive da vida, né. concordo. Então, quando eu percebi que eu queria realmente que isso fosse a minha principal fonte de renda, digamos assim, eu percebi que eu tinha que encarar como um negócio, como um empreendimento, sabe. E aí eu fui me especializando nisso também, não só na parte literária, de técnicas de escrita, mas em aprender sobre empreendedorismo, sobre marketing, sobre negócio, sobre gestão. E tô aí nessa luta até hoje, Até aprendendo hoje. cada vez mais. Cara, qual é o principal desafio pra ti hoje lançar um livro? Lançar um livro? Hum. Teu livro pronto, sem as críticas. Não, tô brincando, vai. O principal desafio é É, lançar um livro. Eu acho que eu vou ser bem sincera, o principal desafio para mim nesse livro não foi lançar, foi pronto, foi antes de lançar, foi quando eu percebi que se eu quisesse lançar, eu tinha que largar a mão.
Eu tinha que permitir que outras pessoas lessem, Pu para que eu pudesse melhorá-lo. Então, legal, cara. esse processo de o livro não é mais só meu, ele é dos leitores também, foi desafiador, mas depois que eu consegui, depois que eu vi, tipo: "Nossa, os leitores estão lendo, não é mais só meu", foi um alívio também. Entendi. Porque pra mim eu vejo que eu às vezes, assim, enfim, tô aprendendo muito mais sobre isso contigo hoje, mas lançar, um livro é muita responsabilidade, né. Acho Porque que assim, sim. as pessoas começar a ler e é algo que tá teu ali, eu ficaria apreensivo: "Pô, será se eles vão gostar?". Tu já tem experiência do primeiro, né, mas tudo bem, será se eles vão gostar? E essa perspectiva desse olhar de fora hoje, faz mais sentido pra ti hoje ou não? Tu: "Não, Thiago, eu quero que eles entendam a minha pegada de escritor, eu quero que eles saibam como é que eu escrevo". Certo, boa pergunta. Porque eu acho que no Medos, que foi o primeiro, eu era bem mais nova também, eu me doía um pouco mais, sabe, quando vinha as críticas. Não veio muita crítica negativa, acho que eu vi só uma ou 2 ao longo da minha vida, no Medos, por exemplo, mas eu diria que agora com Celeste eu tô mais madura também, pra entender que cada um vai ter a sua percepção do livro e tá tudo bem, e isso é bom, sabe. Entendi. Eu digo isso falando do público leitor, não Sim. da leitura crítica, né. Então, eu acho que é importante as pessoas lerem, cada um da sua opinião sobre ele. É claro que eu adoro quando as pessoas dizem que amaram, que gostaram muito, que tocou elas, que emocionou, enfim, é isso que eu almejo. Mas se uma pessoa lê e diz: "Ah, não gostei da personagem tal", aí eu não vou ficar sentida, sabe, porque isso é sobre ela e a relação dela com essa história, não é sobre mim. Tem muitos personagens no livro? O Celeste? Sim. Celeste tem 4 protagonistas, que são as 2 meninas, né, que são as principais, Uhum. e mais 2 que também são importantes, e os outros são mais terciários, assim. Tá, legal. Tudo tem contexto legal, né, cara. É as pessoas que imaginam essa parte, tô falando mais da escrita de fantasia, assim. Influencia muito nas tuas decisões o que tu lê e tu assiste? Ou não? Tipo assim, tu tem um negócio que escreveu há 3 anos atrás, aí tu assistiu uma série nova, um filme novo, tu: "Porra, se eu fizesse isso no livro ia ficar ótimo", só que o livro já tá finalizado. Então, o que aconteceu, e acho que vai acontecer muitas vezes, por exemplo, o Celeste e a Princesa Lazuli, como eu falei, eu comecei a criar essa história na minha cabeça em 2014. Nessa Certo. época eu assistia muito Doctor Who, Massa. uma série chamada Merlin, da BBC. Cara, eu gosto muito dessa série. Ai meu Deus, sério? Sério. Encontrei Não é do alguém que gosta. adolescente mago? É, É, eu é a gosto muito. cara da minha adolescência essa série. Cara, eu gosto muito daquela É. série. E aí, eu também lia e assistia coisas como A Crônica de Nárnia, e Alice em País Maravilhas, então eu diria que lá no início isso influenciou de certa forma, influenciou bastante na verdade, porque eu queria criar a minha versão dessas histórias, tipo isso, sabe. Cara, massa, por que que eu tô te dizendo? Não sei, tá acompanhando Stranger Things? Eu vi só a primeira temporada, acredita? Putz, cara, não acredito não. Mas eu acompanho os bastidores que aparecem. Porque no em alguns episódios, eu enxergo vários personagens, por exemplo, Cartman, South Park, Alice, mas eu sim, porque, enfim, não sei se eu sou nerdão, mas eu assisto e leio pra caramba. Então, todo filme que eu vejo referência, eu: é isso aí, é isso aí, é isso É, aí". isso aí Pode Isso falar. isso aí é muito porque acho que é principalmente porque ninguém escreve nada do nada, ninguém cria nada do absolutamente zero. Todo mundo tem influência prévia. Então essas influências vão se construindo seu repertório, e aí você coloca o seu toque naquilo, você coloca a sua imaginação, a sua criação, a partir de coisas que você já veio consumindo antes. Isso Sim. é inevitável e é normal e é bom também. Cara, legal. Que eu percebo, sabe? Às vezes quando eu tô lendo alguma coisa, você já aconteceu isso contigo. Tu tá lendo e tu, cara, eu já vi isso em algum canto. Aí tu, Sim, filme e tal. E eu vejo que influencia muito em algo que eu escrevo, assim. Né? A gente faz muita campanha aqui na agência. E eu me obrigo a ler e assistir outras coisas
Eu tinha aqui, cara, eu tinha um exercício que eu fazia da gente assistir, só vocês são obrigados a assistir coisas criativas, porque eu acredito que fica melhor, né. Mas pra mim, sabe o que é que muda muito na minha cabeça? Música, cara. Eu amo música, sou Cara, viciada. música ela me faz escrever de uma maneira que, assim, se eu estiver assistindo, sei lá, escutando música comum, né, que eu escuto mais um tipo de música diferente, né, é muito legal, assim. E eu vejo que isso muda muito o poder de decisão na hora da escrita. Por que que eu tô te falando isso? Teve um tempo que eu estava estudando sobre a parte de storytelling, Uhum. tá. Eu jogo muito RPG e mestro, e você escrever é complicado, né. Você colocar os personagens e os leitores em situações onde eles vão ficar feliz, triste e tal, isso é storytelling. E aí, cara, a música muda muito, assim, a minha cabeça. Isso é real pra mim também, inclusive eu tenho playlists, Pronto, eu ia te perguntar: "Cara, tem playlist que tu usa pra escrever?" eu tenho playlist do Projeto Azul, olha, eu chamo de Projeto Azul, de Celeste a Princesa Lazuli. Devia mudar o livro pra Projeto Azul. Projeto Azul é o nome para os íntimos. O nome é Celeste a Princesa Tá Lazuli, o anotado, título ó, anote esse primeiro episódio que eu fiz com ela, futuramente quem sabe vira o Projeto Azul. Cara, o usuário ele sabe melhor que a gente, sabia? Sabia disso? Nunca notou não? Às vezes tu faz algo, aí teus amigos: é isso", aí tu: "Não, mas eu quis assim, eu quis assim". Eu te falo isso, por quê? By Creator, né, que é o meu apelido, que é o nome da minha empresa. Cara, é meu ah, apelido, By Creator. Tem muita gente quando vai virando mais íntimo, eu: "Cara, tu sabia que tu é a única pessoa que me chama Thiago?" Às vezes como eu, pô, poucas pessoas me chamam de Thiago, te todo mundo me chamam de chama Bike de Creator? By Agora eu Creator, tô sabendo. que é meu apelido. Então o usuário, a maioria das vezes, ele sabe mais que a gente, né. E isso incomoda às vezes, sabe. "Não, mas tem que ser desse jeito, eu sou técnico, eu li, eu estudei pra fazer aqui". Só que o usuário o poder dele O leitor, no caso, né, é um dessa história. absurdo, pô. É absurdo o poder dele de da gente testar o que ele gostou, o que não gostou. Mas tu tem análise crítica disso, né? É, é importante. Né? Eu falando das playlists, né, só Aham. pra voltar aqui. Eu tenho 5 playlists só pra esse projeto, que é uma do livro e uma pra cada um dos personagens principais. Depois eu posso te mandar se tu Cara, quiser. manda que a gente pode abrir para o público aí? Tá no Spotify, tá aberto. Ah, É então porque a aberto. gente coloca no episódio pra galera ler o livro E escutando a escutar a playlist. playlist. Aí você pode ver qual personagem você se identifica mais através das músicas deles. Quando tu falou agora na minha cabeça, veio muito a parte, tem até uma pergunta que eu tenho que te fazer, sobre bloqueio criativo. Temos. Como tu lidar com isso? Porque eu estava contando toda essa história de música, porque, tem 2 coisas que é legal, assim, se você chegar aqui na minha vida, eu estiver sozinho escutando música, já sabe, tô estressado. Então, pra me fazer funcionar eu tenho que ouvir música. Ou estiver cozinhando, cara, eu amo cozinhar. E pra ti, assim, como é que tu quebra o bloqueio criativo? Tu não tá conseguindo fazer, não tá conseguindo escrever. Então depende. Eu acho que antigamente não era assim, antigamente eu só ficava: "Ah". Aí hoje em dia, o que eu tento fazer, né, eu tento entender qual a origem desse bloqueio. Porque às vezes pode ser porque eu Nunca tô pensei com nisso. sede. Já aconteceu, estou com sede e na verdade eu não tô com bloqueio criativo, eu tô com sede, vai beber uma água minha filha. Não bebo água há horas, e aí vai ver, era isso. Por exemplo, né, ou então pode ser, estou triste porque aconteceu uma coisa horrível uma semana atrás e eu não paro de pensar nisso, então não tô conseguindo escrever. Acontece. Então vamos pensar em como, resolver isso, não necessariamente o bloqueio. E às vezes, enfim, aí eu tento fazer uma reflexão interna de qual é a origem desse bloqueio, porque às vezes é uma coisa externa mesmo, sabe, uma coisa que aconteceu, ou então saúde, enfim, né. Mas isso é algo maduro na tua vida, "Espera aí, tô com bloqueio, vou tentar entender qual o A meu origem do a bloqueio. origem do Eu bloqueio". comecei a fazer isso mais recentemente, acho que de uns 2 anos pra cá, porque antes eu só sofria. Aí quando eu fui Cara, entender que na verdade às vezes é só fome, putz, sono, eu tenho muito bloqueio criativo, hein. porque uma coisa que eu entendi também é que, às vezes, quando não é nada disso, por exemplo, "Ah não, eu tô já bebi água, eu comi, eu dormi bem essa noite, não aconteceu nada de muito triste na minha vida recentemente", o que é? Aí eu, geralmente, quando é assim, é o tal do bloqueio raiz, né, Uhum. eu consigo fazer exercícios.
de escrita criativa, né. Tá, Então, por exemplo, deixa eu pensar em um aqui, eh, você olha ao seu redor, e aí escolhe um objeto, eu quero fazer essa plantinha, e narra uma história curta a partir do ponto de vista da plantinha. entendi. Aí você exercita. Então tu não desliga o modo escritora 24 horas por dia, é 24. Chega aqui: "Não, hoje a gente não vai falar nada sobre trabalho, sobre escrever". Aí quando dá fé, tu já tá falando sobre escrita ou não? Ou tu não desliga o modo escritora? Eu não desligo o modo Cara, escritora, é mesmo? mas eu tô tentando ser mais saudável nisso. Não, eu não vejo nada insalubre nisso, tá. Eu vejo que isso é saudável, porque você viveu o negócio, assim, é um sonho de todo profissional. Porque, assim, a gente vive numa sociedade que: "Ah, não vou trabalhar com isso porque eu não gosto". A primeira coisa que eu digo é assim: "Ah, isso aqui é meu lazer, eu não vou trabalhar com isso". Eu: "Cara, espera aí, se tu trabalhar com o que tu gosta, vai morrer fazendo isso". Faz sentido o que eu tô falando? Sim, Entendeu? porque às vezes dizem, né, que se você trabalhar com o que você gosta, você não vai precisar trabalhar. Mentira, Mentira. você vai precisar, mas pelo menos vai ser mais legal, né. Então tu não desliga o modo criativo. Então, 24 eu horas. durmo, né, mas quando eu durmo eu sonho, e quando eu sonho, os meus sonhos são muito doidos, são umas aventuras malucas, então eu sinto como se eu estivesse trabalhando também. Caramba, espera aí. Então tem não sei se tu pode dizer isso, mas no livro tem partes da história que é parte da tua vida. Nunca pensou nisso? Nunca não pensei, eu já pensei, mas, por exemplo, no Celeste, né, É, tô falando do Projeto Azul. não tem partes que são partes da minha vida, mas o que eu escrevo é a partir da minha vivência, né. Então, assim, é uma história inventada, é ficção, mas se eu for escrever, por exemplo, uma cena, vou falar de maneira mais geral, né, uma cena de raiva, eu vou involuntariamente, inconscientemente, na verdade, eu vou lembrar de alguma vez que eu tive raiva e vou transcrever aquele sentimento de certa forma. Então, assim, as Entendi, histórias são inventadas, entendi. mas os sentimentos eu tento puxar de algo que São eu já reais, senti. são reais. É como se eu puxasse de algo que eu já Sim, senti, mesmo que eu não tenha sentido nunca aquilo. Por exemplo, eu nunca andei de dragão, nunca viajei de dragão, mas eu posso aí entra a imaginação, né, e a minha imaginação eu posso já sei. Teve uma cena tem uma cena no livro do Celeste e a Princesa Lazuli, que é de voo, que a Celeste não é spoiler não, mas não enfim, dá spoiler. tem uma parte que ela voa. Eu nunca voei, assim, de verdade, só, enfim, dentro de um transporte, tipo um avião. Mas eu não quando eu fui escrever essa cena, eu lembrei das vezes que eu sonhei que eu voava. Legal, entendi, pô. Por devia paraquedas, né, pra Eu quero um dia, tá nos pra planos. sentir a sensação. Tô falando sério, Não, pô. mas tá nos planos, eu Porque, quero. eh, eu me vejo assim, cara, às vezes, sabe. Não sei se acontece contigo, por exemplo, a gente tá aqui, acontece alguma coisa e eu: "Pô, o que faria se fosse eu nessa situação?". Não se coloca nisso? Coloca, É, né. E eu vejo que isso é muito massa, cara. Por exemplo, teve o aniversário da minha sobrinha, aí lá tinha uma cama elástica, fora a cama elástica tinha um elástico, que é onde a galera pegava as crianças assim, ó, fu, tipo um jump tem jump, todo nomezinho jump, pra isso. exatamente. Meu irmão, ele todo medroso, né. Depois eu te mostro, se eu tenho um vídeo aqui, eu acho que eu tenho um vídeo, eu vou te mostrar depois. Ele com medo: "Ô, mano, não sei o que mais, tem perigo?". Conversa com perigo tem, né, a gente sabe que tem perigo. Tudo tem perigo na Cara, tu vida. olhava pra minha sobrinha, sorriso de orelha a orelha. Toda contente. Pra ela, aquilo ali era tudo, Era voar. era voar, Eu né. eu gostava de ir nesses brinquedos, assim, de pular quando eu era Cara, não pequena. acredita que quanto mais a gente amadurece, grande parte das pessoas mata a criatividade de uma criança, não? Isso é real, quando a gente é criança, a gente não tem amarra, né. Serei sempre a quinta série, a partir de hoje está relatado que eu serei sempre quinta série, porque você se torna muito criativo. Eh, os livros que eu gosto, se eu for ler ali várias histórias desses autores, cara, são muito criativos. E ele vive num mundo mais de fantasia, né, o dia a dia dele é viver num mundo mais de fantasia. E eu não acredita não que o cara quando vai ficando velho, é muito trabalho, muita, sei lá, responsabilidade, vai matando a criatividade? Acho que sim, e eu acho que a gente consegue mudar isso depois de adulto, a gente consegue Como? se colocar, pra fazer exercícios que despertem a imaginação, pegar um hobby,
Eh, tipo, eu tô querendo agora eu não sei desenhar, né, Tá, mas eu tô querendo agora, desenhar já tô fazendo um pouco isso, né, mas eu tô querendo fazer mais. Desenhar sem precisar aprender a desenhar, mas só pra me divertir um pouco, isso desperta bem criatividade na escrita também, de certa forma, sabe. sim, sim. Eu quero tem muitos hobbies que eu quero experimentar ainda, né, Hum. e eu acho que isso acaba ajudando muito na criatividade de maneira geral, sabe. Não necessariamente para escritores, mas qualquer pessoa que precisa ser criativa, e acho que todo mundo precisa um pouco também, né. Todos os escritores que gostam é mais de fantasia? Todos os que eu gosto de ler? É. Não, eu leio fantasia, eu gosto muito de poesia, crônicas, o que chamam de romance literário também, que é tipo drama, né, também Não gosto. consigo gostar de romance, por quê? Não gosto de romance. Tu não gosta? Não, minha Não, esposa mas eu apaixona. tô falando romance no sentido de narrativa Ah, longa. aí sim, aí sim. Tem romance de vários gêneros, né. Aham, aham, aí sim. Tem coisas que eu não consigo, assim. Tem uma coisa que eu não leio, né, nada. Eu lembro que antes de eu saber que existia um filme, eu ganhei um livro. Olha aí, Marley e Eu. Ah, sei, do cachorrinho. Cara, quando eu vi a capa, aí eu, cara, ganhei de aniversário. Aí comecei a ler, eu: "Pô, bicho, que livro é esse, cara? Não vou ler não, que eu vou chorar no final, eu tenho certeza". E aí saiu: "Ah, vou ler não, cara, eu não consigo ler assim, eu Eu nem sou muito lembrava que tinha esse livro, é antigo, né. é antigo, tô te falando". E aí É. não me avisa, eu sou pegada animal, tá meu animal eu tenho um hamster. Não, não assisto o filme, não tem quem faça. Aquele lá, Sempre ao Seu Lado, né, do cachorro lá da não assisto, não Tem um que assisto. saiu agora que é brasileiro, do Uma Caramelo. não vou assistir também, eu vou chorar se eu assistir Eu aquilo. não vi, eu não vi. Não, não assisto. E aí e eu acredito que é porque é legal na fantasia, porque o animalzinho, às vezes ele fala e tal, pra mim é melhor, pô. Cria um vínculo gigante com a história, cara. Eu gosto muito. Tem escritores que tu gosta muito, assim? Tem. Atualmente eu tô Hum, lendo bastante literatura brasileira contemporânea, que eu gosto muito. Então, pra citar alguns da fantasia, eu gosto da Ana Lúcia Merege, eu gosto do Wilson Júnior, que é até cearense, depois eu te mostro os livros dele. Carol Queovato, também brasileira, de fantasia. Fernanda Castro é uma pernambucana, adoro os livros dela também. Todos esses que eu falei são de fantasia e brasileiros e atuais, que são alguns dos meus favoritos. tá, legal. Eu tenho aqui tu acredita que qualquer pessoa consegue ser escritor? Sim, se ela quiser e for atrás de aprender sobre sim. Certo? Que tem pessoa é isso que eu ia perguntar agora. Tu não vê que tem um talento pra isso? Ah, pronto. Envolver a pessoa na história, na leitura, ou tu Bo acha que isso é um exercício que você consegue fazer? É, eu amo contar histórias, cara. Eu não sei se Contador de histórias. eu gosto muito. Pelo contrário, assim, eu não contava, eu não falava. Hoje eu falo que a galera manda eu calar a boca, mas eu falava 20 palavras por dia. Minha esposa disse que eu falava pouquíssimo, eu não falava, eu era programador também, né, o cara é totalmente fechado. Aí foi que eu fui estudar PNL, programação Uhum. neurolinguística e tal, storytelling, hipnose, eu fui estudar muita coisa, pra mim ser comunicativo. Eu não nasci com esse dom. Mas Então, desenvolveu. mas desenvolvi, aí essa é a minha dúvida, Eu tu acho que acre escrita a gente desenvolve, com certeza. tem cursos pra isso e etcétera? Tem Tem. sim, tem vários cursos, tem oficinas, até faço a oficina de escrita criativa, eu ministro, né. Eh, Tem livros, tanto livro de ficção que você aprende lendo também, mas tem livros sobre escrita criativa, que a gente lê e não basta ele, né, não basta só ler um livro sobre escrita criativa para você aprender. Certo. Eu acho que é um conjunto, você tem que estudar essa parte mais técnica, seja por um livro, seja por um curso ou oficina, você tem que ler ficção, né, se você quiser escrever ficção, você tem que ler ficção, e também escrever de fato, né, porque você só aprende a escrever escrevendo, na prática. Por mais que você possa estudar 1000 cursos, você tem que escrever, senão você não vai aprender a escrever. Mas tem algum tipo de conteúdo que tu não consome, porque aquele conteúdo não te faz bem como escritora, tipo, não te agrega, ou te atrapalha?
Eu não Conteúdo assisto no geral? tipo, eu não assisto jornal com crimes, porque isso me deixa um bloqueio, deixa tem algum tipo de Não. conteúdo que não consome, tá? Eu tento evitar, eu tenho evitado rolar o feed do Instagram muito, sabe, porque eu acho que ele absorve muito a gente, e eu acabo procrastinando de fazer o que eu realmente estou precisando fazer, né, ou querendo fazer, enfim. Mas não é um tipo de conteúdo específico que bloqueie, eu acho que não. É. Entendi. Cara, legal. Que tem muita coisa, assim, que eu quero entender mais sobre essa parte, de produzir, de empreender, né, de livro. A capa, quando tu fez com alguém daqui ou com alguém de fora? No caso as ilustra a o Medos Rabiscados, Certo. é uma colagem, né, Eu aqui. vi, percebi. Legal. E foi a Sara Viana, ela é também jornalista e é daqui, eu conheci ela na faculdade, pra tu ver, né. Então, foi bem assim. A do Celeste é a Princesa Lazuli, que tu pode colocar a imagenzinha aqui do lado, né, Uhum, da capa, pode, a gente pronto. coloca. Pra vocês verem como a ilustração é linda. Quem Eu fez gostei, achei legal. quem fez foi a Sara Guedes, que também é daqui, ela é publicitária inclusive, e é uma artista que eu admiro muito, inclusive ela fez algumas das ilustrações internas no Meios Rabiscados, a Sara Guedes. Então a gente já tinha trabalhado juntas antes, essa é dela, por exemplo. Bonito. E brifar tem que ser relação tu descreve como é que tu é os personagens ou ela lê o livro e imagina? No Celeste eu descrevi, mas eu não só descrevi, tipo, a aparência, eu tive que falar da personalidade. Eu falei primeiro da aparência, ela: "Tá, e como é a personalidade delas?". Aí eu fui falando, a gente conversou bastante, a gente fez, mais de uma reunião para falar sobre a capa e tudo mais, né. Então, foi realmente um processo em conjunto. Ela que desenhou, e ela é incrível por isso, eu amo a capa que ela fez, mas foi muita conversa, né. Então, por exemplo, ela tinha feito de um jeito X, aí falei: "Ah, esse não é Legal. exatamente o tom do cabelo, esse não é exatamente o tom da pele. Ah, o olho tá muito grande. Ah, o olho tá muito pequeno". Aí a gente foi trabalhando em conjunto. O portal, na capa tem o portal, né. O quanto a gente mexeu nesse portal ao longo do Hum, processo da capa. mexeu muito. É, porque antes não estava do jeito que eu estava querendo, do jeito que eu estava imaginando, mas eu também não sabia como era que eu estava imaginando. Aí eu fui no Pinterest, peguei uns exemplos, aí eu Sério? mandava. É. Aí ela ia no Pinterest e pesquisava a partir do que eu tinha falado, aí é tipo assim, e aí a gente ia fazendo. Até chegar no consenso. É, Chegou no consenso. ficou maravilhosa. E a expectativa? Como é que tá agora para o Pro livro? lançamento, É. eu tô pirando no bom sentido. Como é que pira no bom sentido? Não É consigo. porque eu tô, tipo assim, muito empolgada, sabe. Eu tô muito animada de finalmente colocar esse filho no mundo, né. E é um momento que eu tenho esperado, assim, por anos, né. Então porque, por exemplo, o Medo Rabiscados, eu falei que eu tinha textos desde 2018, mais ou menos, né. Isso. Mas eu lancei em 2021 e 21 e eu decidi lançar em 2020. Então, assim, foi tipo um ano desde que eu Um ano. de produção, né, editorial, desde que eu decidi lançar até eu lançar. Já Celeste, eu decidi lançar já tem pelo menos uns 5 anos, entendeu. Foi antes do Medo Rabiscados que eu decidi lançar Celeste. Entendi. Então, é uma ansiedade boa, sabe. Já foi ruim, mas agora é boa, porque agora já tá pronto, é só esperar um pouquinho. Depois que tu escreve os personagens, tipo, os personagens te deixam, tu deixa os personagens, eles continuam vivos na tua cabeça, na tua mente, na imaginação. Eu A história continua na tua mente. eu diria que ainda tá aqui, mas tá menos do que era quando eu estava escrevendo. Então não sei se vai sumir eventualmente, acho difícil, mas eu sei que não é mais uma coisa tão enlouquecedora como era antes. Pretende ter um volume 2 futuramente? Não o volume 2, mas vai ter outros livros e contos também que se passam nesse mesmo universo. Legal. Cara, fico feliz demais de ter te recebido aqui. Eu espero que venha mais, pô, portas abertas aí pra você. Ah, vou adorar. Eu gosto muito, cara, desse tema. Até que enfim, encontrei aqui pessoas, espero conhecer mais pessoas ali. E eu queria que tu deixasse uma mensagem para aquela para aquele cara, aquela menina que tá pensando em escrever, na verdade, que tem a batalha dela dentro da cabeça dela de histórias que quer colocar em prática.
e não colocou em prática ainda, e tu hoje se tornou isso realidade já no teu segundo livro, né. O que é que tu diria para eles hoje, para quem quer começar a empreender nesse mundo de escrita e fantasia criativa, enfim, etcétera? Pronto, eu acho que o mais importante é que se você quer empreender nessa área, como escritor, né, primeiro você tem que escrever, né, então eu acho que é importante você pensar primeiro na história que você quer contar nesse livro, nesse seu primeiro livro, se for o caso, para depois pensar na parte mais mercadológica da coisa, porque senão você vai pensar muito, tipo: "Ah, tem que fazer o marketing e enfim", antes de ter o livro pronto. Então, isso eu passei por essa fase de pensar, tipo: "Ah, eu preciso pensar no marketing do meu novo livro". E o livro não estava pronto ainda, e é importante você falar do livro antes, porque aí já vai criando burburinho, né, as pessoas já Sim, vão tá te sim. querendo o livro, mas você não tem que focar nisso enquanto você não terminar de escrever. Então acho importante, se você quer escrever, foca em criar a sua história primeiro. Tá, legal. Cara, obrigado. E pra te achar, quais são tuas redes? Onde é que a gente Pronto. encontra? Eu tô como Sofia Osório DC em todas as redes sociais, eu uso mais o Instagram, e é Sofia com F, Osório com S, acho que vai estar aqui na tela. Vai estar na tela. É. E o meu site é sofiaosoriodc.com.br, lá você consegue adquirir meus livros, ver mais sobre mim, enfim, Cara, brigadão por ter participado. que agradeço. Espero que volte sempre. E, gente, pelo amor de Deus aí, obrigado por mais um episódio. Lembra de curtir, de compartilhar com os amigos. Segue nas outras redes sociais, vai aparecer aí na tela. Fica com Deus e até o próximo episódio. Até mais. Tchau, tchau.